guarda seu banco de dados num guarda-roupa, certo? Trabalhe com integridades. As integridades são as constraints, isso mesmo, né? Eu tenho 4 tipos de constraint. Eu tenho uma chave primária que identifica a minha linha. Eu tenho uma chave única que também identifica a minha linha. Eu tenho uma chave estrangeira que faz referência a alguma coisa. E eu tenho um cheque que é uma verificação. Você respondeu isso bem lá naquela questão. Qual é a diferença de chave primária para chave única? Poderia me dizer? Chave primária para chave única? Isso. É só que ela identifica uma característica tipo um RG, um SIC, não é? Isso. E a chave primária ela serve para indexar, para índice, não é? Todos duas indexam. A diferença, você está no caminho correto. A diferença é que a chave primária você usa que é uma identificação sua. Por exemplo, para uma tabela de funcionários, você tem um código, um ID, um identificador dele, certo? Aquele ID você usa como chave primária. Por quê? Porque às vezes acontece do teu funcionário perder o RG dele ou perder o CPF, vai na polícia, faz o BO e tira um novo. Mas dificilmente ele vai perder o ID dele no seu banco, não é verdade? Claro. Então ele não vai perder o ID no banco, só se alguém for lá e deletar. Então um ID, que é algo que é imutável, você coloca como chave primária. As outras informações entram como chave única. Detalhe, eu posso ter quantas chaves únicas eu quiser para o meu banco, na minha tabela. Mas cada tabela só tem uma única chave primária. Certo? Eu tenho um único identificador, certo? É como se fosse a digital da minha tabela, é aquela chave primária. Se a tabela não tiver chave primária, ela não pode ser utilizada como referência em outra tabela. Por exemplo, eu criei a tabela de pedidos, não criei uma chave primária para a tabela de pedidos, e eu tenho os itens do meu pedido. Quando eu estou gravando o item do meu pedido, eu tenho que dizer assim, esse item pertence a que pedido? Eu tenho que gravar também o número do pedido, certo? Se eu não criei a chave primária na tabela de pedidos, eu também não conseguirei criar a chave estrangeira na tabela de itens. A chave estrangeira ela vai fazer a dependência. Você diz assim para o banco, olha, toda vez que entrar alguma informação nesse campo aqui, que é o número do pedido, vá na tabela master, verifique se ela existe lá, se estiver tudo ok, permita que ela seja gravada na tabela filha. E a partir do momento que a informação for excluída na tabela master, automaticamente exclua ela também da tabela filha. Não faz sentido você ter um pedido 1 com 300 itens e o cara pagar só o cabeçalho do pedido e manter os itens lá dentro. Entendeu? Eu entendi. Isso aí é lixo. Esse lixo acontece quando a pessoa não trabalha com esse tipo de integridade no banco de dados. Isso era muito comum para as pessoas que trabalhavam lá com o sistema em Clipper, trabalhava com Paradox, trabalhava com DBF, entendeu? Até mesmo com o coitado do Firebird. Criaram as tabelas no Firebird, seguindo a mesma mentalidade clipeira, sem criar nada. Por quê? Porque não conhecia, não sabia para que serve e não usa, né? Claro. É isso? Okay. Então a gente tem essas constraints. Qual é o nosso banco de dados aqui? Qual o foco do nosso curso? Nosso curso aqui ele vai ser focado, a gente pode focar ele numa aplicaçãozinha simples de lançamento, certo? A gente vai criar um plano de lançamentos e vamos criar umas tabelas para a gente gravar esses lançamentos, certo? Então, como é que vai funcionar o nosso plano? Ó, depois que eu me conecto, eu venho aqui nesse cara, ó. Interactive SQL. É onde eu vou entrar com os meus comandos, certo? Então eu vou ter que entrar aqui com as minhas tabelas. Eu não saio criando tabela assim feito um louco dentro de um banco, certo? Banco de dados é projeto. Dificilmente alguém vai construir uma casa sem antes sentar e fazer um planejamento onde vai ficar a varanda. É mais barato você mudar o desenho, a posição da varanda enquanto ela está na planta do que depois de feita, certo? Então a mesma coisa é banco de dados. As pessoas vão fazendo assim. Eu estou te falando aqui como é que é o sistema que eu estou querendo e você com o notebook do meu lado vai dizendo para o cliente, vai falando que eu já estou criando aqui. Não pode fazer isso, entendeu?
Você tem que sentar, analisar, raciocinar, porque se você comete um erro de projeto, esse erro ele reflete em toda a sua aplicação, certo? É igualzinho à engenharia. Então a parte de desenvolvimento você tem, para você fazer uma boa aplicação, não estou falando que você vai trabalhar numa empresa, Emílio. A aplicação que você vai fazer para você mesmo, certo? Você tem uma fase chamada requisitos. Depois de você pegar essa fase aqui de requisitos, você tem uma parte de uma outra fase que é chamada a parte de análise desses requisitos. Você vai entender o que é que a pessoa quer. Aí você vai fazer o seu projeto. Depois que você tem o seu projeto feito, do seu banco de dados, você vai para uma outra etapa, que é a parte de classes. Elaboração das classes. E aí com as suas classes, no final você tem a sua aplicação. Certo? Muitas pessoas antigamente, enquanto o cliente falava, já estava fazendo a aplicação, já fazendo logo a tela. Aí diz para o cara, vai fazendo a tela desse jeito aí que eu estou criando aqui, projetando o banco de dados. Só que as alterações aqui no banco de dados, elas são mais simples do que as alterações aqui na aplicação, certo? Então você tem que ter essa parte de levantamento de requisitos. O que é a parte de levantamento de requisitos? Como o nosso foco do nosso curso não é o ML, certo? A gente não vai trabalhar com diagramas, então a gente vai falar por cima porque você precisa saber isso. Requisitar é você esmiuçar, certo? É você esclarecer, é você procurar identificar o problema. Você conversa com o seu cliente e você verifica o que é que ele quer. Tudo o que ele quer, todo o desejo dele é um requisito. Alguns desejos você tem como medir, outros desejos você não tem como medir. Por exemplo, o cara fala assim, eu quero que a aplicação seja segura. Segura eu posso colocar numa fórmula matemática? Dificilmente eu vou colocar na fórmula matemática a palavra segurança, certo? Segurança envolve muita coisa. Então esse requisito ele passa a ser algo não funcional. Agora o cliente fala assim, eu preciso de uma tela para cadastrar produtos. Aí você fala, tela para cadastrar produtos. Vou precisar de um código de um produto, de um nome, de um grupo, de uma unidade, de um valor. Você começa a mensurar o tamanho desse desejo desse teu cliente. Então isso aí é um requisito funcional. Certo? Então você vai dividir o requisito em dois grandes blocos. Quem vai ser o seu cliente no seu caso? Você mesmo. Certo? Você vai sentar e você vai começar a ver, a escrever o que você quer fazer na sua aplicação. Antes de qualquer coisa. Cada coisa que você quer fazer é uma linha, é um requisito que você quer para a sua aplicação. Vamos colocar isso aqui na prática para o nosso sistema. Nossa parte de banco de dados. Vou abrir aqui o bloco de notas, porque todo o nosso curso vai ser voltado em cima desses requisitos, ok? Primeiro requisito, qual é o nosso foco? Nós estamos planejando um banco de dados para a área financeira, certo? É claro que a gente não vai fazer uma aplicação de RP completa nessas 40 horas, nessas 20 horas, né? Vamos colocar aqui em aulas, Emílio, requisitos. A minha aplicação financeira ela vai precisar de um plano de contas. É um requisito. O segundo requisito, eu vou ter que ter um controle de acesso. Eu tenho que saber quem pode fazer qual coisa dentro do meu sistema, certo? Eu não preciso detalhar como é que funciona cada requisito. Eu vou apenas dizendo, eu preciso de um plano de contas, eu vou precisar de contas de lançamentos, eu tenho uma conta lá chamada ativo. O ativo tem as suas contas que são filhas, mas eu não faço nenhum lançamento numa conta de ativo, né? Você faz o lançamento lá na folha do seu plano de contas, né? Lá no final da árvore, né? Você pega lá os teus clientes, aí você abre mais um nível lá, aí você tem lá
o João, aí você lança nele, entendeu? O lançamento. Você não faz no grupo, né? O grupo é uma soma dos lançamentos das contas filhas, né? Então você tem o seu plano de contas, você tem as suas contas de lançamentos, você tem a sua tabela de lançamentos. Você precisa de uma tabela de lançamentos. E você precisa de um controle de acesso. O que você vê mais como importante para essa aplicação financeira? Deixa eu ver. Bancos, cadastro de banco. Cadastro de banco. O cadastro de banco, você vai precisar vincular ele com as contas, não é isso? Isso. Você tem o Banco do Brasil. Qual é a conta de lançamento que está associada ao Banco do Brasil? É a conta X. A conta de lançamento do Banco do Brasil, ela está vinculada a que conta do teu plano de contas? A conta Y, entendeu? Então você tem que ter esse link. Na hora que você faz o lançamento lá na sua tabela de lançamentos, você não faz com o Banco do Brasil, você faz com a conta do Banco do Brasil, que é a conta de lançamento dela, né? Pronto, então você tem os seus bancos, você tem os seus fornecedores e você tem os seus clientes. E na hora que você faz o seu lançamento, você precisa de um histórico. Isso aqui é despesa com material X. Isso aqui é pagamento de, sei lá, 13º. É um histórico. Gasto com material de escritório, entendeu? Para os lançamentos. Então, olha, isso aqui são os nossos requisitos, ok? Em cima desses teus requisitos, você vai esmiuçar agora eles. Vamos colocar eles em dois grupos. Nós temos os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Eu não vou nem colocar aqui não funcional, porque para mim aqui é tudo funcional, certo? Ó, plano de conta, conta de lançamento, tabela de lançamento, controle de acesso, banco, fornecedor, cliente, histórico, certo? Tudo isso é funcional. Aquela parte que é a segurança, que é a velocidade, que o teu sistema tem que ter, você entra tudo isso como não funcional. Aí isso aí vem depois com a parte de otimização em cima do seu banco de dados, ok? Então a primeira parte é essa, dos nossos requisitos. São os requisitos funcionais. Pronto, fizemos isso. Agora nós precisamos fazer um modelo do nosso banco de dados. Na hora que a gente vai fazer o modelo do nosso banco de dados, a gente precisa saber como é que funciona agora o link entre essas tabelas, certo? Para criar o link entre as tabelas, para mim começar a criar as tabelas no meu banco de dados, eu tenho que ter uma ordem. Por exemplo, eu não posso criar a minha primeira tabela como sendo a tabela de lançamentos. Porque a tabela de lançamentos é a tabela que mais depende. A tabela mais independente é a tabela que eu começo a criar a minha aplicação. O que é a tabela mais independente? É aquela tabela que tem a menor quantidade de chave estrangeira possível. Por exemplo, quem seria a minha primeira tabela que tem a menor quantidade de chave estrangeira na minha relação de dependência? Seria uma tabela de usuários. Certo? A minha tabela de usuários eu vou precisar de que informações? Um ID de um usuário, um nome de um usuário, um login e uma senha. Certo? Então ela vai ser a primeira tabela. Quando eu estou colocando aqui os campos, né, que são os atributos da minha tabela, eu vou para uma segunda fase, que é a fase de definir o tipo de dado. Aí vem os tipos de dados. Os tipos de dados a gente vai colocando ele em grupos. Eu tenho o inteiro, eu tenho o numeric, o data, o belob e o varchar e o char. Certo? O inteiro a gente vai usar para sequencial, por exemplo. O ID de um usuário é um inteiro. Eu não vou colocar o ID de usuário jamais como belob, certo?
Campos... Renato, desculpa, essa expressão belob, o que quer dizer? Esse belob é um campo binário, certo? Tá. É um campo binário. Por exemplo, para você salvar um arquivo dentro do banco, o arquivo propriamente dito. Você quer pegar o arquivo que está dentro do HD do sistema operacional e gravar ele dentro do seu banco de dados. Você quer pegar a foto lá do cara e gravar dentro do seu banco de dados. Ao invés de você gravar o caminho da foto, você quer gravar a foto inteira lá dentro. Então você tem que trabalhar com um campo binário. Ok? Que é o belob. Okay. Campos que são alfanuméricos, você grava eles como varchar. Ou então, char. A diferença do char para o varchar é que o char ele completa. Se você coloca char 5 e você grava lá um caractere, por exemplo, tenta gravar o número 1 dentro dele, ele grava o 1 mais 1, 2, 3, 4. Ele coloca aqui 4 caracteres completa, certo? Com brancos à direita. Eu vou usar o campo char, que ele possui um menor espaço do que o varchar. Aí vem a história, ó. Esse campo aqui, ó, ele é um campo grande, que é o belob, que é para gravar essas coisas monstruosas, né? Eu tenho um campo data, eu tenho um numérico, que é o campo decimal, o inteiro e tenho o varchar. O varchar é maior do que o char. Então, se você vai gravar uma informação do tipo, o cliente pagou ou não, aí você vai usar um único caractere, certo? Ou um S, ou um N, ou um Y, ou um N, ou um 0, ou um 1. Ok? Então, dependendo do que você vai gravar, você não vai colocar se o cara pagou ou não como um belob. Você vai colocar ele como char 1. Porque nunca você vai precisar completar isso aqui com espaço em branco. Ou ele paga, ou ele não paga. Certo? O nome do cara você coloca como varchar. A data de nascimento como date, o salário dele como numeric e o código dele como inteiro. O CPF dele como varchar e o RG também como varchar. Porque você não coloca como inteiro, não me faz sentido trabalhar como, por exemplo, sequenciais em cima de um CPF. Eu não vou dizer que o próximo cliente que vai ser cadastrado no meu banco é o CPF do anterior mais um, né? Não faz sentido, né, esse tipo de matemática, certo? Então você coloca ele como varchar, ok? Aí você vê, na hora que eu for gravar esse campo, que eu estou gravando o CPF, eu vou gravar esses caracteres, o pontinho, a máscara. Não, você não grava, certo? Na hora que você vai gravar o CPF, você grava assim, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o CPF eu poderia colocar como char. Não vai ter perigo de ter um espaço em branco, concorda? Concordo. Então, eu coloco como char 11. Mas já o nome do meu cliente eu não vou colocar como char 50. Eu coloco como varchar 50, certo? Porque não quer dizer que eu vou alocar as 50 posições. Aí você faz o seguinte, Renato, eu estou criando aqui um campo. Na tabela de funcionário, o funcionário tem um nome. Eu coloquei como varchar 50. Eu fui lá na tabela de cliente, o cliente tem um nome. Coloquei como varchar 55. Já quando eu fui no fornecedor, o fornecedor também tem um nome. Eu coloquei como varchar 70. Não teria como eu padronizar, porque toda vez eu tenho que ficar olhando na tabela lá qual foi o tipo de dado que eu utilizei. Entendeu? Eu quero fazer o seguinte, tudo que for nome no meu banco de dados vai ser varchar 80. Tudo que for CPF vai ser char 11. Ok? Então você quer começar a criar os seus tipos de dados em cima dos tipos de dados já existentes. Isso aí se chama domain. Lá no SQL os caras falam que isso era data type. Também tem essa expressão. Isso. Aqui é domain. É domain, não é? É. É o domínio, né? O tipo de dado, né? Você vê que é equivalente, né? Tipo de dado, domínio do dado, né? A área de abrangência dele, né? Lá na pasta onde você tem o Firebird instalado, ó, C, arquivo de programa,
Firebird, Firebird 2.1. Tem uma pasta chamada doc. Eu tenho aqui, ó, Release Notes e tem um Kickstart. Nesses PDFs, olha só, eu tenho aqui, ó, tudo que eu preciso saber sobre o meu banco de dados. Se eu colocar aqui sobre um tipo de dado, ele vai mostrando aqui as ocorrências até você chegar aqui, ó, Create Sequence, Data Type Definition, em algum lugar aqui, definição de linguagem DDL, triggers. Dando uma olhada nesse material, ele vai falar sobre todos os tipos de dados e sobre o tamanho que cada tipo de dado tem, ok? Por exemplo, ele fala assim, o inteiro, ele tem 16 bits, 16 bytes. Um campo data tem 20 bytes. Ele vai te dar o tamanho em bytes de cada campo, de cada tipo de dado que você vai utilizar. Ou é nesse aqui ou é no Quickstart. Eu acho que é no Release Notes mesmo. Não, é lá mesmo. É no outro. Localização, instalando. Ó, isso aqui é mesmo instalação. Trabalhando com banco de dados, conexão. Isso aqui é mesmo só um overview mesmo. É só um overview mesmo sobre o banco. Divisão de inteiro por inteiro. Isso. Só um overview. É lá naquele outro. Aí o que você vai fazer? Ora, se você sabe pelo tipo de dados, pelo tamanho das informações, você consegue dimensionar qual a página que você precisa. Por exemplo, a minha maior tabela, que seria a minha tabela de lançamentos, com as minhas 32 colunas, vendo se cada coluna tivesse completamente cheia, certo? Utilizando todo o seu tamanho. Eu sei qual é o tamanho máximo que a linha consegue chegar. Então eu tenho o tamanho mínimo da minha linha, que seria uma linha completamente nula, e eu tenho o tamanho máximo da minha linha, que seria uma linha com todos os campinhos completamente preenchidos. Então, por exemplo, 20K aqui, com mais 30 desse lado, com mais 50 do outro, sei lá, com mais 100 do outro. Se essa aqui for a sua maior tabela do seu banco de dados, você sabe qual é o tamanho máximo de página que você precisa. Me entendeu? Entendeu, né? Isso aí, ó, você define aqui, né, na hora que você está criando o seu banco. Você lembra que na hora de criar o banco, ó, você define aqui o tamanho da página. Então esse cálculo você faz na hora que quando você está planejando o seu banco. Eu criei o banco lá, eu não deveria nem ter criado o banco ainda. Eu só deveria ter criado o banco depois de ter feito toda a modelagem das minhas tabelas, entendeu? Já ter configurado todos os campos que eu vou precisar na minha tabela, tudo que eu vou precisar, o projeto, né? Terminei de projetar o meu sistema, já tenho tudo aqui, já tenho todos os tipos de dados definidos, e agora eu vou fazer a criação do meu banco. Com as tabelas todas já definidas na tua ferramenta lá, você já sabe qual é o tamanho máximo da tua página. Então, na hora de criar o banco, você já cria um banco com a aproximação mais próxima do que você precisa possível. Eu fechei aqui a ferramenta. Vamos abrir de novo. Não. Master Key. Medium. Não tem nenhuma tabela criada. Então agora a gente vai começar a nossa brincadeira trabalhando com os domains, ok? Aulas. Onde é que eu salvei aqui o TXT? Está aqui. Então os domains que eu vou criar. Eu vou criar um domain para CPF, vou criar um domain para RG, um domain para CNPJ e um domain para inscrição estadual, certo? Então, para me criar um domain, eu vou aqui na sintaxe SQL, ó, eu vou colocar create domain, aí eu vou usar um padrão de underline alguma coisa só para me saber que aquilo ali não é um tipo de dado do banco, é um tipo de dado meu.
Na hora que você estiver lá na sua tabela, que você vê o script dela, ou um outro programador pegar o seu banco para entender, aí se você não coloca um D ou alguma coisa na frente, e você colocou lá, por exemplo, criou o tipo inteiro assim, ó. Você criou um domain chamado integ, por exemplo, integ, assim, ó. Criei, né? Certo. Olha só como é que tá o meu domain. É. Aí o cara, quando vê lá o seu campo, que ele vai ver o seu script, ó. Aí ele fala assim: nossa, o Interbase tem o Firebird tem um campo, tem um tipo de dado chamado integ. Nem é isso aqui, sabe? Sim. É assim, né? Isso. Que coisa horrível. O cara nem sabe. Por quê? Porque ele vai confundir os tipos de dados que existem realmente no banco com a aberração que você criou aqui, né? Tá. Então vamos colocar os tipos de dados criados pela gente com uma letra na frente para manter uma padronização. Então vou colocar, ó, create domain de CPF, domain CPF, ele é do tipo char11. Certo? Certo. Criei, ó. Na hora que você digita, você clica aqui para executar ou simplesmente pressiona a tecla Ctrl E. Qual outro domain que eu vou precisar? Um domain nome. O domain nome vai ser nome de pessoa, nome de conta, nome de plano. Todas as descrições que eu precisar no meu banco eu vou utilizar do tipo domain nome. Então eu vou colocar ele como Vachar 80. Pronto. Detalhe. Essas informações que você está criando, você já pode fazer uma constraint em cima desses domains. Eu vou dar um drop neles, ó. Por exemplo, o domain nome que eu estou fazendo, não faz sentido eu ter um plano de conta sem um nome, nenhuma pessoa sem um nome, certo? Então o nome da minha pessoa é uma informação que ela é obrigatória. Então eu já coloco como not null, ok? Porque se você não colocar como not null, você vai ter que ficar especificando toda vez not null, entendeu? Vamos voltar aqui para o CPF, not null também. Criei ele. E agora, um outro domain que seria era o RG. Agora o RG, ele tem uma variação, né? Tem pessoas que têm um RG muito antigo, tem um RG grande, tem as pessoas que têm um RG novo. Então eu coloco aqui 20 caracteres também, not null, o RG. Já o CNPJ, eu vou colocar ele com outro tipo de dado. O CNPJ, ele é o que? É 01 3 assim? Isso. 1, 2, 3, 4, 01, né? Isso mesmo. 1, 2, 5, 8, 12, 14 caracteres. Chato. Dificilmente você vai achar um CNPJ desse jeito. Certo? Tem. Não é? Não tem. Mesmo meu órgão público usa esse padrão aí. Isso, é um padrão, entendeu? Isso aqui é um padrão nacional. É tanto que existem rotinas para verificar se o CNPJ está válido ou não. Exatamente. Certo? Que é um padrão. Está aqui o domain CNPJ. Já a inscrição estadual, ela varia de estado para estado. Já está falando que a inscrição é estadual, certo? Então a inscrição estadual eu vou colocar Vachar 20. Também. Vou colocar como not null. Não são todas as empresas que têm inscrição estadual, né? Certo. Algumas têm e outras não. Então eu não posso colocar a inscrição estadual como not null. Certo? Certo. Pronto. Criei os domínios principais. Quando eu venho aqui em domains, ó, já tenho esses domains definidos. Vou salvar logo.